Enquanto isso, eu queria falar, já que a gente está abordando pessoas que são fortes na internet, candidaturas que surgem na internet, toda a dinâmica eleitoral hoje passa pela internet, passa pelas redes sociais, e a gente tem uma matéria hoje na Folha de São Paulo falando um pouco sobre a falta de transparência do Tribunal Superior Eleitoral em relação aos seus procedimentos para julgar e para analisar os posts durante as campanhas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral aumentou nos últimos 4 anos a atuação no combate às fake news. Até aí é muito bom. Mas não houve, segundo a reportagem da Folha, uma contrapartida, uma transparência no mesmo patamar. Não é possível acompanhar, por exemplo, quais foram as decisões do TSE sobre as denúncias recebidas online na plataforma lançada em 2022. Qualquer cidadão pode enviar, de forma anônima, postagens nas redes sociais consideradas suspeitas de desinformação. E um relatório divulgado no mês passado indicou que quase 2.000 das 5.250 denúncias recebidas nesse programa permanente de enfrentamento à desinformação nas eleições de 2024 foram arquivadas. O documento final do TSE apresenta apenas números genéricos, como o total de registros sobre desinformação eleitoral encaminhados para as plataformas digitais como Facebook, Instagram e WhatsApp, mas não são detalhados a quantidade por categoria ou um quadro geral das medidas adotadas. Quer dizer, a gente sabe que um número expressivo foi arquivada, não foi nem devolvida para as redes sociais analisarem, mas a gente não sabe bem qual que é o conteúdo. Até para nortear as redes sociais, os partidos, tudo isso, para as próximas eleições, o que pode e o que não pode. A matéria ela menciona alguns especialistas, Tales, professor, dizendo o seguinte: isso também é reflexo de uma falta de legislação a esse respeito, né? Começar com o Acho que professor. sim, acho que a gente está engatinhando ainda, né, Mauro, nesse combate à desinformação, mas essa matéria já expõe os riscos que a gente tem com relação a isso, né? O primeiro risco, do ponto de vista de entender o que é de fato uma fake news, o que é desinformação, e aí, se a gente tem tantas denúncias arquivadas, significa que boa parte dos denunciantes ou não entendeu ou não quis entender e quis usar esse instrumento de outra maneira. E, por outro lado, também um perigo de colocar aí, né, uma coisa quase que policialesca aí dentro da política. E não que não há problema, o problema é nítido e está na nossa cara aí o tempo todo, mas também a maneira de lidar com esse problema via um denuncismo aí muito alto pode levar a essa percepção que a Madeleine também estava expondo aí, né, do ponto de vista da mistura das páginas policiais com as páginas políticas aí, e aí fazer com que a sociedade cada vez mais se distancie da política como um meio de transformação social. Isso acaba sendo algo muito perigoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a dose do remédio que a gente está dando. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma doença colocada, a gente tem que tratá-la, a gente tem que ministrar remédios, mas a gente não pode deixar que o remédio seja uma dose tão forte que mate o paciente. Então, a gente tem que lidar com esse problema de uma maneira bastante parcimoniosa, a fim de evitar esse tipo de falta de transparência. Esse é o pior dos riscos que a gente tem dentro de uma democracia. Vamos fazer um rápido intervalo para quem está na TV a cabo, a gente volta já já. Tales, aí é aquela velha questão também que fica, falta legislação e aquele dilema entre o que é liberdade de expressão, o que é crime eleitoral, o que é desinformação, o que é fake news, fica um limbo, né? E também o que é informação pessoal, informação, quer dizer, como é que você, qual o nível de transparência que você tem que ter que não comprometa, por exemplo, os denunciantes, não torne público uma denúncia que sem base, etc. A verdade é o seguinte, essa matéria é muito boa, é o papel do jornalismo chegar e mostrar, olha, foi feito, deu algum passo a Justiça Eleitoral, um passo importante, mas ainda está faltando a discussão sobre uma transparência no tratamento desses dados. Agora, é uma discussão que ainda tem que haver
na legislação, na discussão sobre a adoção de uma regulamentação específica sobre esse assunto. A verdade é que a gente está dando os primeiros passos no tratamento de uma nova de eleições e no meio da internet, no meio das redes sociais. Por exemplo, o caso do Pablo Marçal, voltando ao Pablo Marçal, ele explorou muito, muito a dificuldade que nós da imprensa, ou que a imprensa como um todo tenha, de lidar com esse tipo de sensacionalismo que ele usava na internet. A gente acabava dando eco para o Pablo Marçal. Ele teve muito eco de nós mesmos. Eu me pergunto se a gente tem como minorar esse eco de figuras como ele, que se aproveitam, que transferem a prática da internet, das redes sociais, de sensacionalismo monetizado das redes sociais para a política. A gente Então, vai ter que Thales, discutir isso. só para lembrar que a gente já voltou agora para o pessoal que estava nos acompanhando também ao vivo pela TV a cabo. O Thales vinha falando, a gente estava ainda discutindo a questão ainda do Tribunal Superior Eleitoral em relação às redes sociais durante as eleições, que é preciso dar mais transparência a isso, e o Thales vinha chamando atenção para a habilidade com que determinados candidatos, como foi o caso do Pablo Marçal aqui em São Paulo, têm no uso das redes sociais e até em pautar a própria imprensa, né, Thales, com aquilo que ele faz nas redes sociais, com aquilo que ele posta, os vídeos e as iniciativas todas, né? Pois é, aí acaba que a imprensa, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, os políticos, o Congresso Nacional, a Justiça, o Supremo Tribunal Federal vão ter que se adaptar a esse novo tempo, a essa nova forma de lidar com a política que trouxe as redes sociais para a política. Então, cria esse tipo de impasse que a matéria apropriadamente está colocando, que é o seguinte: olha, houve um avanço, está havendo, está se procurando impedir informação falsa, fake news, etc., e buscando mais transparência, mas não está se conseguindo ainda equacionar como tratar esses dados que são oferecidos ao Tribunal Superior Eleitoral, também com transparência. Agora, professor, a gente observa em relação à internet, às redes sociais, uma baita confusão aqui no Brasil, porque a gente tem o Tribunal Superior Eleitoral tomando iniciativas durante as eleições. A gente tem o Supremo julgando questão relativa ao que pode, o que não pode, ainda em relação ao marco da internet, ao marco legal da internet. E a gente tem no Congresso, parado lá, arquivado em alguma gaveta lá que o Arthur Lira esqueceu, aquele projeto de lei que ficou famoso como o projeto das fake news, mas que não é um projeto das fake news, é um projeto que disciplina o uso das redes sociais. A quem, afinal de contas, cabe determinar o que pode e o que não pode? Mauro, essa é uma pergunta muito complicada, né? Porque vai depender muito do momento em que a gente está construindo ali, né? A legislação ela é construída pelo Congresso, pelo Parlamento, mas o Supremo Tribunal Federal tem a função de guardião da Constituição, ele tem a função de identificar se aquilo vai, em linhas gerais, estar coadunado, estar recepcionado pelo texto constitucional ou não. E o Tribunal Superior Eleitoral cuida de zelar por aquele cumprimento durante o processo eleitoral. Em cada um desses órgãos vai ter a sua função em determinados momentos. O grande problema, é que esses candidatos, sobretudo os mais oportunistas, utilizam da dificuldade do eleitor, do cidadão brasileiro, de conhecer essas esferas institucionais, esses poderes, para fazer qualquer tipo de coisa que acreditem que valha para vencer as eleições. Então, acho que a gente tem que fazer um exame anterior, dar um passo atrás, de entender como é que a gente está tratando a qualificação de nosso cidadão, de nosso eleitor. Eu sou um grande defensor da educação política. Eu acho que a gente precisa ter, de alguma forma, conteúdo de educação política na escola desde a tenridade. A gente tinha coisas ideologizadas lá atrás no regime militar, educação moral e cívica, o SPB, jogamos fora, legal, jogamos fora isso, mas jogamos fora o bebê com a água do banho, como se diz, porque não colocamos nada no lugar
com a democracia. A gente não colocou um ensino das crianças, dos jovens, sobre a Constituição, sobre a educação cidadã. E aí hoje a gente paga um preço altíssimo por isso, que é a dificuldade de todo mundo de conhecer essas instâncias e, ao mesmo tempo, a exploração que certos políticos fazem desse desconhecimento. Então, acho que a gente precisa dar um passo atrás e também dotar o eleitor desse tipo de conhecimento. Tem muitos movimentos aí que falam em formar políticos, que eu acho que é super importante, super relevante, mas a gente tem que pensar em formar o eleitorado também, para que a gente tenha cidadãos mais conscientes que não caiam tanto em fake news quanto nesse tipo de exploração das esferas institucionais. Isso é fundamental, porque no final das contas, quem